Você sabe aquelas teorias bem low crazies que você já ouviu sobre séries de TV? Sempre tem, aqui a gente já fez algumas também que não fizeram o menor sentido, não se concretizaram. Exatamente, mas aqui a gente não quer falar teorias pra estar certo ou coisa do tipo não, a gente só quer mostrar pra vocês algumas que existem, que fãs criaram, ou que pessoas mais especializadas criaram. Então já vai deixando seu like transudo aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente, porque hoje no Holandês Voador é dia de teoria mirabolante. Existe uma teoria que diz que o Will Smith poderia estar morto na série Um Maluco no Pedaço, né? Ou The Fresh Prince of Bel-Air. É, uma teoria já clássica e conhecida também, que a série, principalmente a abertura dela, faz uma analogia, né? Sim. E a série, na verdade, seria também uma analogia ao pós-morte. Sim. Pós-vida, na verdade, né? Tipo... Isso, pós-vida. E os pontos principais dessa teoria vêm da abertura da série, aquela famosa abertura, né? Que todo mundo sabe cantar, mas ninguém sabe a letra, na verdade. Passava em todos os episódios da abertura, então é muito importante por isso também. Exatamente. O que acontece? O que acontece, né? Ali, naquela briga que o Will tem na quadra de basquete, onde existem os caras ali jogando basquete, né? Ele teria morrido, olha só. Pesadão, né? Não veio morrer, pesadão. Né? E ele, o taxista que leva ele pra casa dos tios, na verdade, seria como se fosse Deus carregando o Will pro paraíso. O paraíso seria a casa dos Banks, né? A casa sinistra lá que a gente conhece. Aquela mansão. E na série, se a gente for observar, os pais do Will visitam ele de vez em quando, né? Só que poucas vezes, né? Não todas as vezes. Isso seria o quê? Seria como se fossem os pais dele visitando o túmulo do Will. Olha que bizarro. Pesado, hein? Pesadão. Inclusive, uma das cenas mais emocionantes é ele com o pai dele, né? E nessa cena, inclusive, a gente ouve a Hillary, a atriz que faz a Hillary, chorando no fundo. É mesmo? Bota aí, bota aí. A segunda teoria é sobre os Simpsons. Você já se perguntou por que ninguém envelhece, por que o Bart nunca cresce? Verdade. Talvez tenha uma explicação que é muito louca também. Porque os Simpsons, na verdade, tem muitos anos aí, né? E assim, teoricamente eles teriam que envelhecer. Sim. Diferente de outros desenhos e séries que se passam durante muito tempo, mas não tanto tempo assim. Essa teoria aponta que no início da série ali era tudo real. Sim. Real que eu digo assim, as coisas estavam acontecendo no período certo que elas aconteciam. No período cronológico normal. Aí as pessoas estavam crescendo, né? Só que essa teoria afirma que o Homer, nosso querido Homer, imita o Homer aí, que ele tá em coma desde um episódio que foi ao ar em 1993. E com isso, os eventos da série nos próximos 24 anos, são 24 mesmo, 93 pra cá? Sim. Seria tudo imaginação do Homer, né, na verdade. 26 anos. Isso. E tudo começou, na verdade, em um episódio de 1992 chamado Homer o Herege, que é quando o Homer conversa com Deus. E durante essa conversa, Deus dá a entender que o Homer vai morrer daqui a 6 meses. E de verdade, 6 meses depois desse episódio, vai ao ar um episódio em que o Homer fica em coma de verdade. 6 meses na nossa vida aqui, no nosso tempo cronológico. Exatamente. Né? E aí no fim do episódio, o Homer acorda subitamente assim, começa a enforcar o Bart, né? Sim. Então as paradas esquisitas que começam a acontecer a partir dali. Exatamente. Só que algumas pessoas, na verdade, acreditam que esse final aí, né, dele com o Bart, seria conveniente demais e que, na verdade, ele nunca teria acordado do coma. E, na verdade, essa situação, né, explicaria vários fatos. Principalmente a questão de Simpsons estar bem mais fantasioso, né, desde 93 pra cá. A questão de nunca envelhecerem e também o fato das pessoas famosas aparecendo no Springfield ali, que, né, por que apareceriam tanto exatamente nesse lugar? Tudo isso seria o quê? Fruto da imaginação do Homer. Essa teoria pode ser muito louca, mas ela até que faz sentido. Também sabia? Acho que faz, mas... Talvez a ideia dos produtores era até fazer com que a gente teorizasse, né? Mesmo que não seja verdade. Mas o showrunner aí falou, né, sobre essa teoria. Falou que ele acha interessante, mas que não é verdade. Então, mas ele falar que não é verdade não quer dizer que não seja mesmo. Talvez ele não queira... Ele fala que é descabida, não que não é verdade. Né? Talvez ele não queira que a gente saiba. Você aí, gosta tanto assim de Friends como a gente? Sim! A gente gosta muito, é uma das nossas séries preferidas aqui. E existe uma teoria que diz que cada personagem seria um dos 7 pecados capitais. Olha só que interessante, né? Mas são 6 personagens. Sim, são 6, mas existe um outro personagem que seria um dos outros pecados, né? Que é ele. Ele. A gente vai explicar aqui exatamente pra vocês. Essa teoria afirma que cada membro de Friends seria representante de um dos 7 pecados capitais. A Rachel, por ser a garotinha rica, representaria a ganância. Já o Ross, por ter traído a Rachel e ter se divorciado 3 vezes, seria a luxúria. A Mônica, por aquela natureza dela bem competitiva, seria o orgulho. O Chandler,
que odeia trabalhar, como a gente sabe, seria a preguiça. O Joey, por comer tudo que aparece na frente dele, representaria a gula. E a Phoebe representaria a ira, pelas vezes que ela grita o tempo todo, né? Só que pra finalizar, a gente tem ainda o Gunther, Gustavo, né? Um dos personagens que não é dos principais, mas que completaria esses 7 pecados. Nesse caso, ele seria inveja por desejar tanto a Rachel, né? Inveja do Ross, talvez. Mas não gostei não, Jonatas. Principalmente da parte do Chandler e da parte da Phoebe, pra mim não fez nenhum sentido. O Chandler é preguiçoso, pô. Não, o Chandler tem aquela questão com o trabalho dele, sim. Não, ele não gostava do trabalho dele, mas ele tava sempre trabalhando, ele sempre ia, tanto que quando ele ficou desempregado... Quando as pessoas às vezes criam essas coisas, não necessariamente é de uma forma tão clara assim pra gente. Talvez fique subjetivo. Não, mas né? eu acho que subjetivo é a luxúria, essas coisas assim, a luxúria do Ross, né? Mas aí fica claro, né? Não acho tão claro, não. Não, eu acho que claro quando a gente começa a comparar, entendeu? Claro, eu acho a gula do Joey. Eu acho válido. Eu acho que não necessariamente é isso, né? Mas faz todo sentido, até porque... A Phoebe não grita tanto assim também, sei lá. Ah, ela grita bastante, a Phoebe. Phoebe fica boladona às vezes, só que é de uma forma engraçada, né? Então a gente acaba não associando a ira, por exemplo. É, bonitinho, tá? Mas não comprei não. A gente tem agora um de La Casa de Papel, Gustavo. Olha que legal. E essa teoria, na verdade, ela foi criada por uma pessoa que gosta da série e que tem base, né, pra entender essa teoria. Porque a pessoa é médica, Gustavo. Olha só. Seria um assalto a banco perfeito, Gustavo? Ou seria ali alucinações de uma pessoa esquizofrênica? Vamos aos fatos. Explica direito isso aí, Jonas, que eu não entendi não. Se você já assistiu La Casa de Papel, você pode ter ficado ali de certa forma surpreso do quão o professor é inteligente, estranho ao mesmo tempo, persuasivo e tal, né? Porque ele tem um plano de assalto bem complexo, só que acaba sendo perfeito, não é mesmo? E essa teoria muito louca tenta explicar isso. Segundo essa fã da série, o professor é um personagem esquizofrênico, né? E o que seria mais ou menos isso? Um transtorno mental crônico e grave, que afeta o modo como a pessoa pensa, sente e se comporta, na verdade. Provoca ali algumas alterações no comportamento, indiferença afetiva, algumas dificuldades em se relacionar com outras pessoas e até alguns pensamentos confusos. É porque, na verdade, as pessoas com esquizofrenia acabam perdendo ali o contato com a realidade. Então isso complica bastante. E sabendo mais ou menos agora o que a esquizofrenia pode trazer para alguém, a teoria diz que o professor é um ex-funcionário do banco que depois de ser demitido pelo Arturo, acaba entrando em surto psicótico. Falou errado aí, Arturito. Arturito. Não é italiano também não. É verdade. Arturito. Arturito, parece japonês. E olha que interessante, porque o professor na vida real seria casado com a Raquel e estaria o quê? Em processo de divórcio. E é por isso que na série a relação entre o professor e a Raquel é apresentada como muito nebulosa, né? Sim. Essa palavra aí, né? E com a presença do ex-marido dela toda hora ali, né? Atrapalhando, se intrometendo, que seria esse ex-marido ele mesmo. E com 2 traumas recentes, né? Por ter sido demitido e pela frustração amorosa, ele acaba fantasiando que estaria realizando um roubo sinistro à Casa da Moeda, onde acabaria se vingando do seu chefe e reconquistaria a esposa. E os nossos assaltantes ali conhecidos, né, Tóquio, Rio, Berlim, essa galera, eles seriam frutos de alucinações dele, porque quem é esquizofrênico, né, vocês aí que sabem provavelmente, acabam criando personagens diferentes. Até os nomes, né, também. Tudo bem que o nome é a questão do sigilo. Sim. Em relação à proteção do nome verdadeiro da pessoa, identidade. Exatamente. Só que até cabe nisso aí também, de botar nomes de lugares. Sim. Porque quem deu os nomes foi o professor, né? Verdade. Na série ali. A Raquel acabaria sendo uma personagem crucial nessa teoria, porque como esposa, ela reconheceria o transtorno psiquiátrico e tentaria trazer de volta a realidade. Por isso, na verdade, ela surgiria como investigadora do caso, não é mesmo? A Cordeirinho Alison, Gustavo, seria, no caso, a filha do professor com a Raquel, em busca ali da própria independência dela, em meio a essa situação toda ruim da família, né? Daí a grande importância dela nesse contexto todo, como isca, né, dessa alucinação. Tudo bem que essa teoria pode não ser nenhuma coisa tão completa assim, mas faz total sentido, Gustavo. Faz total sentido. Pode até não ser, mas é interessante a gente falar por aqui. A pessoa que criou essa teoria é uma pessoa muito inteligente, cara. Não pode botar isso não, tô zoando, tá?